Em 2026, o maior pacote de obras de mobilidade urbana da história de Cascavel. Mais asfalto novo, mais recape, mais reperfilamento, mais ciclovias, mais abrigos de ônibus. Serão mais de 360 milhões em obras na cidade e no interior. Para recuperar, para avançar, para crescer, para orgulhar. E vem muito mais por aí. Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, seja bem-vindo a mais um Gcast da Gazeta do Paraná, seu programa semanal falando sobre saúde. Então você já sabe, né? Curte aí o nosso canal, aciona o sininho das notificações, se inscreve aí e deixa tuas sugestões, teus comentários, porque o Gcast é feito para você e por você. E hoje, vocês lembram, né? Tá rolando o sorteio. Hoje a gente já vai sortear aquele acessório que a doutora Gláucia trouxe no programa passado, porque a gente está falando das mulheres destaques desse mês aqui, no mês da mulher, e não vai ser diferente. Hoje nós estamos com duas mulheres destaque aqui que vão poder contar para nós da onde surgiu essa vontade aí de trabalhar em prol à saúde, em prol à segurança, em prol às mulheres aí, né? Mas a doutora Gláucia deu um acessório e a gente vai fazer o sorteio hoje, porque era para esse Gcast. Fora esse aí, você curte esse daqui, compartilha, comenta aí alguma coisa sobre essas mulheres que você considera aí fantástica aí na sua vida. Pode deixar uma mensagem para sua mãe, para sua filha, para a pessoa que você admira. Pode comentar sobre as mulheres que vão estar aqui, se você já conhece elas, o trabalho delas, vocês podem comentar. E também pode comentar do tema hoje, porque o tema hoje é delicado, hein? Hoje é feminicídio, violência contra a mulher. Gente, é um tema que só cresce e a gente vai ver que esses dados são concretos, são aqui de Cascavel. Às vezes a gente acha que essa violência está tão longe da gente. E será que está tão longe assim? A guarda municipal que veio aqui atrasou um pouquinho para a gente começar hoje porque estava atendendo uma ocorrência. E aí? Será que essa ocorrência tinha relação? Eu acho que essa guarda trabalha especificamente aí com Maria da Penha, com essas queixas aí da mulherada mesmo, né? E aí a gente vê o quão é difícil tratar esse tema. Mas a gente já vai conversar sobre isso. Então nós vamos fazer o sorteio, mas curte aí, comenta sobre o tema e manda esse podcast para outras pessoas que estejam precisando escutar você aí sobre esse tema, um alerta para as pessoas, né? Às vezes a pessoa sofre violência e nem sabe que está sofrendo violência. Hoje a gente vai especificar um pouquinho aí, sabe? Quando eu fui estudar esse tema, eu olhei coisas assim, às vezes de restrição financeira, que o marido às vezes não dá ali o cartão, como diz, né, uma mesada para a esposa, e às vezes acaba sendo um ato de violência também. Então, às vezes é coisa assim que a gente acha que não é, e você às vezes está sendo vítima e nem está sabendo que você é vítima de violência contra a mulher. Então, a gente vai fazer o sorteio de hoje, comenta nesse daí, porque você tá concorrendo àquela caixa de brigadeiros gourmet da Madeleine Brigadeiria, com aquela rosa, lembra que foi... a Paty trouxe uma de presente para mim, eu mostrei aqui para vocês, e é essa caixa que vai estar sorteando no último terça-feira, no último podcast desse mês aqui de março. E eu vou lançar outro sorteio hoje. Então hoje, quando você curtir e comentar, você está concorrendo a 2 sorteios. O outro vai ser dia 31 também, porque é um ovo de Páscoa. Agora nós já estamos aí com os preparativos de Páscoa. Dia 31 vai ter sorteio da Madeleine, vai ter sorteio, então, da Ninas Café, que é o que eu vou mostrar hoje para vocês aqui, uma cafeteria ali no Parque São Paulo, muito gostosa. E aí vai ter da Ninas, e aí vai ter também um outro que eu vou lançar semana que vem. Então fica ligado aí, curte, comenta e compartilha, porque vai ter muito sorteio para você participar. A da Ninas logo vai aparecer a fotinho para vocês, mas olha que chique aqui, ó, eu ganhei um. E é desse aqui, ó, desse ovo de colher aqui, da Ninas Cafeteria, que vocês vão estar concorrendo aí no final do mês, no dia 31. Então, quer esse ovo de Páscoa aqui com Nutella, com ninho, Ferrero Rocher, aqui não sei não, acho que não é Ferrero Rocher não, até me perdi aqui no nome do chocolate aqui, mas enfim, ninho e Nutella tenho certeza que tem por aqui chocolate. É só coisa boa, né? Então, quer participar? Curte e comenta aí, dia 31 vai estar sorteando um outro para vocês, que esse aqui é meu, eu já garanti o meu aqui, já ganhei da Ninas e vai ter outro para vocês aí. Com certeza uma delícia. As coisas da Ninas é maravilhosa. Vai ficar o link aí para vocês.
Vou fazer o sorteio, então, para começar, da bijuteria, do acessório que a doutora Gláucia trouxe aí para nós. Vai retirar lá na Clínica Ânima, depois a gente deixa o endereço para vocês. E aí a gente já inicia o podcast de hoje. Vou pedir aqui para a Tainá me ajudar. A Tainá é psicóloga, a Tainá Oliveira. Ou para a Guarda Municipal, a Josane Barbosa, que é aí referência para nós aqui na Guarda. E aí elas vão contar pra gente como é que começou essa carreira delas aí, né? São mulheres na saúde, mulheres na segurança que são destaque. Será que sempre foi a vontade delas fazer psicologia, a vontade delas ser guarda municipal? Ou será que é a vida que levou para esse destino mesmo aí? Será que elas são felizes, realizadas no que elas fazem? Elas vão começar contando isso pra gente. E depois a gente já entra nesse tema tão delicado que é o feminicídio. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Larissa. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Obrigado por terem vindo. Tudo bem, Larissa? É um prazer, né? Também estar aqui, né? Com a Tainá, que estou conhecendo hoje pessoalmente, né? Então é um prazer também estar com o pessoal de casa aí. A Josane já veio aqui outras vezes, não no GCast Saúde, mas em outros GCasts, né? Isso. E diz que tem novidade também fresquinha aí de inaugurações, de algumas coisas novas que tá vindo para Cascavel em relação à mulher. Isso mesmo, né? Estamos aí com a Secretaria da Mulher, que foi inaugurado domingo agora, né? No Dia da Mulher, inclusive, foi assinado. Ontem, a deputada Leandre teve aqui em Cascavel, também trazendo novas novidades, né? Digamos assim, novidades para o município de Cascavel em relação à mulher, que vai ser a Casa da Mulher Paranaense aqui na nossa cidade de Cascavel. Vai ter uma em Toledo, mas também vai se comprometer a trazer essa parceria para Cascavel para estar atendendo as mulheres em estado de vulnerabilidade, não só social, mas toda a questão ali de tanto do psicológico da mulher como da saúde e questão também de violência contra a mulher. A Leandra, um beijo aí, Leandra. A Leandra é uma deputada super atuante nas questões das mulheres, né? Leandra mesmo. é uma bênção, na verdade. É uma excelente deputada. Muito, muito bem representado o Paraná com essa deputada. Isso mesmo, vocês estão muito bem representadas aí pela Leandra. Ela corre atrás de uma mulher que busca, uma mulher determinada, uma mulher que olha pelas outras mulheres e também sente na pele muitas vezes o que nós passamos também, né? E não só no período eleitoral, né? Porque esse ano, inclusive, é ano, né? Então vamos olhar aí quem sempre está cuidando da gente, né? Eu vou pedir então para a Tainá me ajudar aqui no sorteio. Tire um nominho aqui do acessório que a doutora Gláucia, que é especialista em saúde mental, nos deu aí na semana passada. Vamos ver quem foi a ganhadora ou ganhador, né? Teve homens que comentaram também e aí estão concorrendo para suas esposas, para suas filhas, enfim, para suas mães, né? Vamos ver aqui quem foi que ganhou essa vez. Ó, quem ganhou, ó, foi a Gabriela. A Gabriela comentou lá, curtiu. A Gabriela é estudante de medicina e gosta de saúde mental, hein, Glaucia? É capaz de ser tua futura colega aí, essa acadêmica de medicina. Tá sempre aí ligada nos nossos podcasts. Depois só retirar na clínica, Gabriela. Então vai ficar aqui e vamos ao tema de hoje. Conta pra nós primeiro, Tainá, como é que surgiu essa vontade da psicologia? Foi sempre isso ou a vida que te levou pra essa área? Então, eu sempre quis ser psicóloga. Desde os 8 anos de idade, eu sempre quis ser psicóloga. Eu não sabia o que era uma psicóloga, mas eu queria, porque eu assistia um programa na TV, onde era um quebra-pau naquele programa e tinha uma pessoa que era coerente, que era tranquila. E eu falei, gente, parece a minha família brigando e eu quero ser essa pessoa tranquila. A coerente. Eu quero. Aí eu falei, eu quero ser isso. Aí a gente aprende a ler, né, ali e tal. Daí eu li psicóloga. Falei, gente, é isso que eu quero ser pro resto da minha vida. E coube que eu tive, né, privilégio e condições de fazer, né, a faculdade. Não foi na minha cidade, né, junto com a minha família, que eu não sou daqui, eu sou de Ribeirão Preto, mas tive que vir pro Paraná para fazer, né, a faculdade. Mas foi muito maravilhoso, eu sou muito realizada na minha profissão, assim, eu gosto muito e eu acho que eu sempre fui uma pessoa que direcionou as pessoas para psicologia antes de fazer, né? Que teve um momento da vida que a gente se perde ali nas nossas questões de falar assim, não é o momento de fazer, fui mãe, né, muito nova. Então, mas sempre direcionei para psicoterapia ali. E quando eu me tornei psicóloga, ou dentro da faculdade também, foi um momento muito lindo, assim, porque eu consegui ver que realmente é isso que eu quero, sabe? Não tive dúvidas em momento nenhum se era isso que eu queria. Então, desde quando eu iniciei a faculdade, até hoje,
Eu amo a minha profissão e é isso. Você vê a importância, né, do que a gente assiste, né, o que as crianças assistem, os Total. filhos assistem, influenciam tudo, né? Às vezes até Muito. num hábito de escolha de vida aí, tipo, pra sua vida profissional mesmo. Você vê assistir um programa lá quando era criança, teve essa percepção de observar isso, né? Quem diria? Você vê como a cabeça da criança, às vezes a gente fala, a criança não entende nada, né? Como que é o mundinho dela ali, como que às vezes ela realmente tá ligada em algumas coisas que a gente nem imagina que ela esteja analisando. O nosso comportamento, ele é aprendido. Tudo que nós recebemos do ambiente, a gente modifica o nosso comportamento e a gente vai modificar o comportamento do outro. Então, por exemplo, aqui eu não vou sair igual eu entrei. E nem vocês, porque a gente vai trocar informações. Então, esse ambiente aqui está sendo modificado a cada pouquinho. Então, quando eu vou atender, né, as crianças, eu não atendo só as crianças, eu atendo os pais também, né? Daí eu chamo para a sala a cada pouquinho e falo, olha, é muito importante, o que vocês estão fazendo em casa está influenciando totalmente no comportamento do filho. Então, e eu sou prova disso, né? Então, é uma coisa que a gente tem que observar mesmo. Até eu quero agradecer a Rosane, que é ela que psicóloga, que trouxe esse tema hoje aqui para a mesa, né? Bem no fim deu um imprevisto, ela não pôde estar, a Tainá veio prontamente aí cobrir ela, né? Porque a gente precisava desse olhar também da psicologia mesmo, quando a gente fala em violência da mulher. Não tem como a gente fugir dessa questão aí da psicologia, né? Obrigado, Tainá. Josane, conta pra nós, e aí, da onde surgiu essa vontade de ser guarda? Porque essa é diferente, né? É guarda municipal, da onde sempre foi essa vontade ou foi a vida que levou pra isso? Não foi minha vontade, não era minha vontade, e na verdade, como que eu entrei nessa área? Desde pequena, né, eu venho de uma família grande, de uma família que nós éramos em 14, né, 12 irmãos, mais o pai, a mãe, e a gente veio pro estado do Paraná, eu sou rondonense, né, eu nasci em Rondônia, no estado da Rondônia, em Nova Brasilândia do Oeste. Então, minha família é uma família extremamente pobre, a gente fazia de dia para comer de noite. Era assim a nossa vida, né? Quando a gente veio embora pro estado do Paraná, a gente trabalhava com o pai carpia lote, né? E a gente ia junto, ajudar a carpir. Eu era pequenininha, tinha 7, 8 anos, e ajudava a carpir também, ajudava a plantar. E eu lembro que na época a gente ganhava R$5 por dia para poder sustentar todo mundo. Então, não dava para sustentar e o pai quase se matava de trabalhar. Lembro que meu pai trabalhava o dia inteiro e à noite ainda, meu pai fazia bico vestido de Papai Noel para poder complementar a renda. E ali eu falei, não, eu não posso continuar nessa vida, eu tenho que melhorar, eu vou estudar. O meu pai, por ser leigo, meu pai não tem leitura, né? Meu pai não tem leitura, ele achava que não precisava estudar tanto, que tinha que trabalhar. Então, desde os meus 12 anos eu trabalho fora, comecei a trabalhar fora com 12 anos de idade, trabalhava de babá. Com 12 anos já cuidando de outra criança, só que eu não recebia salário. O meu salário era uma muda de roupa ou um calçado por mês. Então, eu revezava. Um mês eu pegava um calçado para mim, outro mês eu pegava calçado para meus irmãos, um mês pegava uma muda de roupa para mim, outro mês pegava uma muda de roupa para um outro irmão, e assim a gente foi, até o pai começar a cortar a grama, melhorar, e a gente foi estudando, quando chegou ali para ir pro primeiro ano, o pai não tinha mais condições, que na época tinha que comprar livro, e o pai não tinha como comprar, e daí, graças a Deus, bem no ano que eu ia ter que sair da escola, o governo começou a dar livro, e eu consegui concluir meus estudos, não tinha dinheiro para faculdade, e sempre trabalhando fora, trabalhava de diarista, meio período eu estudava, meio período eu trabalhava e à noite eu fazia curso de línguas, fazia curso de música, fazia outro tipo de curso, porque meu objetivo era crescer na vida. Quando eu saí do ensino médio, já fui fazer faculdade, já comecei a trabalhar fora, já comecei a fazer a faculdade de pedagogia, já comecei a trabalhar, né, de estagiário ali, depois de agente de apoio aqui no município. Então eu fui para esse setor da psicologia. Aí logo engravidei também da minha filha, engravidei com 23 anos, casei com 18 anos, casei muito cedo, casei para sair de casa, para não passar necessidade também. E foi ali que eu jurei para mim, falei assim, eu nunca mais vou passar necessidade. E na época, né, passar fome, passar necessidade ali, na época, o que dava mais, assim, retorno era o concurso público. Então, eu fiz o concurso primeiramente na área de pedagogia ali, passei, mas... E eu trabalhava na escola, né, no CEMEI também, aqui no município de Cascavel. E chegou uma época da vida que abriu ali, eu estava estudando para os concursos, que abriu o concurso da Guarda Municipal. E eu foi para apoiar na época, o que é hoje meu ex-marido, para apoiar o meu ex-marido. E eu passei, ele não.
Você vê E como daí é que eu a vida entrei nessa é, né? área, isso mesmo. Aí eu acabei entrando nessa área. É uma área, assim, que ninguém da minha família trabalha nessa área. Ninguém. Minha irmã trabalha, né, na saúde, né? Ela é técnica de enfermagem. Outros irmãos fazem outras coisas, mas nessa área somente eu mesmo e o meu avô, que já passou pelo exército, né? Então, quando eu entrei nessa área, eu me identifiquei. Olha só. Eu falei, Era não, isso. é aqui. E aqui começou a trabalhar, e trabalhando, e eu fui cada dia mais me identificando. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou suspeita a falar. E daí, em certo momento da vida, chegaram ali na Guarda Municipal e falaram, olha, você quer ir pra Patrulha Maria da Penha? Só que eu não queria ir pra Patrulha Maria da Penha. Por quê? Porque eu tinha receio de reviver as dores que eu já passei lá no passado. Olha Os só. traumas que eu já passei, né, em casa, tudo que eu vivi, a violência que eu já sofri, eu tinha medo de reviver aquela dor. Olhar isso de frente. Isso mesmo. Mas eu fui. E ali eu descobri o verdadeiro sentido da vida. Porque você cura a sua dor, na minha opinião, né? Tá aqui a Tainá que sabe falar mais que eu. Eu comecei a curar minhas dores ajudando a outras pessoas que estão com dores. Dores que eu não consegui resolver lá atrás. Hoje, quando eu tiro uma mulher do meio, que ela sofre, que ela apanha, o que ela até mesmo vai ser morta, quando eu consigo tirar essa mulher chega dali um mês e fala pra mim, olha, você me deu a chance de recomeçar, ali a minha vida faz sentido. É isso, gente. Olha que história linda, né? São histórias aqui. Eu já conheço a Tainá há bastante tempo. A Josiane tô tendo a oportunidade de conhecer agora também. Já conheço a irmã dela, como ela falou, é técnica de enfermagem, né? Trabalha na UPA, então conheço ela. Mas assim, eu sei que a Tainá tem uma história linda também de vida aí, né? Se ela fosse detalhar aqui para nós, mas a da Josiane é uma história aí realmente, né? Daquelas que emociona mesmo. É aquela história mesmo que você fala, olha, isso é mulher de verdade, né? É mulher que realmente, assim, acorda todos os dias batalhando para se colocar na vida, para ser alguém, para ir atrás, e é possível, como ela falou aqui, né? Não tinha nada, mas foi atrás primeiro de estudo, né? Que é o principal, né? E aí ela foi conquistando, né? Teve o casamento dela, teve que não deu certo, mas teve a filha, né? Que com certeza é um dos maiores tesouros da vida aí, né? E é por ela que com certeza todos os dias a gente levanta, quem tem filho sabe que todos os dias levanta, Verdade. né? E o objetivo principal são eles. E com certeza aí, ó, realizada, a vida levou, mas era isso que era para ser, né? Isso e foi mesmo. para Maria da Penha. Fui pra Maria da Penha e também, que é uma das minhas outras paixões, sou instrutora de armamento e tiro também, que eu amo atirar, eu amo arma de fogo, então... Olha aí, então, ó. nessa... E ainda instrutora de arma de tiro, né? Essa daí é daquelas porretas, hein, gente? Toma cuidado. Gente, agora conta aqui pra gente. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tá falando de uma violação de direitos humanos, né? E a gente tá falando do quê? De machismo. A gente tá falando de mulheres de todas as idades aí, porque eu acho que não existe uma idade específica, né? Acho que a violência contra a mulher pode acontecer, às vezes, até na infância, né? sim. Raças, não tem uma raça específica, só corre nessa raça, nessa classe social, é de todas as classes sociais, não é? Conta pra gente aí um pouquinho como é que é isso, assim, você vê essa questão do machismo, Josiane, muito frequente nessas intercorrências, nessas ocorrências que você acompanha, você vê que realmente acontece com todas as mulheres, indiferente de idade, raça e classe social? Sim, infelizmente a violência, eu sempre falo, ela não tem cor, ela não tem, né, gênero, ela também não tem classe social, porque nós atendemos aí, desde a mulher que mora ali na periferia, a mulher que tem mansão que vale ali 20 milhões. Então, e qual que é a mulher mais difícil de denunciar, por incrível que pareça, é a que tem a questão financeira maior. A de classe mais alta. Isso mesmo. Por quê? Porque ela vê que ela pode estragar a vida do marido em termos, né? Mas ele me bateu, mas se eu denunciar, ele vai ser exposto, né? Ele vai perder cliente, ou ele é empresário, ou ele é bem visto, que ele é um doutor. Aí, se eu denunciar, vai sair, né? Todo mundo vai saber, vai expor ele, né? Eu vou ter que me separar dele. Então, existe tudo essa questão, o que eu vou falar para minhas amigas, né? Eu, uma pessoa estudada, uma pessoa que tem o entendimento, que tem a informação e tô passando por isso. Então, a mulher mais difícil de estar denunciando a violência que ela está sofrendo, infelizmente, é a mulher que tem condições e que tem informação do que é a violência. É bem esclarecida. Bem esclarecida, né?
A mulher da periferia, ela já tem medo de denunciar, né? A mulher que tem menos aquisição financeira ali, é questões de se eu denunciar, quem vai sustentar a casa? E se eu denunciar, eu vou para onde? Meus filhos. E se ele não quiser pagar essa pensão, eu vou passar por essa situação, vou ter que me humilhar, ou às vezes eu vou trabalhar, eu não tenho com quem deixar essas crianças. Então já é um outro contexto social bem diferente, às vezes, do contexto social de quem tem o poder aquisitivo maior. Mas se nós temos mulheres de toda idade, nós temos meninas aí de 6, 8 anos que são abusadas sexualmente, às vezes pelo padrasto, pelo pai, pelo tio, pelo irmão. Temos várias situações. Nós temos a mulher idosa também, que infelizmente hoje ela tá num lar desprotegida, né? Já criou os filhos, teve todo o cuidado e hoje às vezes ela é agredida pelo neto, agredida pelo próprio filho, pela filha, que sofre toda essa situação. Muitas vezes os familiares não querem que essa senhora fica jogada, essa mulher fica jogada, né? Não só a mulher, também os masculinos idosos, também nós temos muito essa questão. E a mulher de todas as idades, nós não temos uma idade, todas as idades ela sofre violência, só que a faixa maior é entre os 18 anos aos 40 anos, é o maior número que nós temos de mulheres que é registrado a violência contra a mulher, né? Recentemente nós pegamos um caso aí de 92 anos, uma senhora de 92 anos, que sofria agressões por parte do esposo que tinha 80 e poucos anos. A vida inteira ela apanhou. A vida inteira. Então, os filhos cansaram de ver ela sofrendo, denunciaram. A gente foi efetuada a prisão, né? Porque ele bateu nela de cabo de vassoura, machucou toda ela. E ela disse a seguinte frase: não, filha, eu não quero mais, eu não quero que vocês me ajudem. Sabe por quê, filha? Eu tô no final da vida. Então, para mim não vai fazer diferença apanhar mais um mês, ou porque eu já apanhei mais de 60 anos. Eu a vida inteira apanhando, então eu já acostumei. Quando a gente conseguiu tirar essa mulher dali, afastou esse agressor da residência, ele foi morar em outro local, essa mulher, 2 meses depois, quando nós voltamos a conversar com ela, ela falou para nós que nunca na vida dela ela tinha se sentido tão feliz, que esses últimos 2 meses foi os melhores da vida dela, porque ela conseguiu se livrar daquela agressão, daquele agressor, e com 92 anos que ela começou a viver. A paz de espírito não tem preço. Isso mesmo, não tem mesmo. E nem idade. Não tem idade, não tem preço. Infelizmente, a violência também não tem idade, não tem cor, né? Não tem classe social, está em todas as áreas, infelizmente. E o machismo, Tainá, ele acaba sendo aí despontando quando a gente fala em violência contra a mulher aí? Sim, com certeza. Tem alguns estudos, né, que vem aumentando a cada pouco, mas porque agora está sendo falado mais sobre isso, né? Antes não existia, por exemplo, o feminicídio. Antes era... Homicídio normal. Era homicídio normal, não era tido como uma violência contra a mulher. Só que agora, por conta disso, está sendo falado mais sobre isso. E o machismo, sim, ele... os movimentos Red Pill, né, também é uma coisa que vem crescendo. A internet, ela vem influenciando muito também quanto a isso, né, sobre você olhar a mulher como uma extensão do que você tem, do que se você tem uma TV, se você tem um carro, a mulher se torna uma propriedade. Uma posse. Uma posse. E isso não é uma verdade. E não sei, né, antigamente tinha muito disso, né, e também tem a questão de que a mulher, ela tem um corpo mais frágil. Não é dizendo que ela tem a mente mais frágil. Não é essa a ideia. Até porque, quando a gente for falar sobre a nossa filogenética, sobre a nossa filogenética, né, ali, quando a gente foi desenvolvido como humano, as mulheres, elas ficavam dentro das cavernas ali, da caverna, organizando a sociedade, enquanto o homem ia buscar o alimento, ia pra caça. Nisso, a mulher, ela tem uma questão de organização perceptual melhor do que o homem, né? Então, a mulher, ela tem essa questão do corpo mais frágil. Tanto que, quando a gente vê os homens agredindo as mulheres, porque eu tive um acesso de raiva. Mas por que ele não agride um homem também? Por que ele não teve esse acesso de raiva com um homem? Sempre é com uma mulher. Muitas vezes muda a postura, né? Sim. Já houve casos, Larissa, que a gente foi atender uma ocorrência em que o agressor, ele bateu na mulher grávida, bateu no filho menor de idade, né? A criança tinha 4 anos. E quando nós chegamos na ocorrência, ele olhou para mim, pelo fato de eu ser mulher mesmo, ele olhou e falou assim: eu bati nela e agora eu vou bater em você.
Meu Deus do céu. E pro meu parceiro, ele nem olhou, não boquejou em momento algum. E não somente esse fato que aconteceu, né? Óbvio que daí foi necessário ali, né? A contenção dele com força, né? Utilizando-se o meio da força ali, o meio menos letal também, né? Para conter esse agressor. Mas também várias outras situações em que a gente foi efetuar a prisão, Tainá, e a pessoa não aceitar pelo fato de ser mulher. Essa é mulher. Pra efetuar a De prisão. chamar, sabe, escutar palavrões como vagabunda. Já houve casos que eu efetuei a prisão. Desacato mesmo. Desacato mesmo. Da pessoa falar assim pra mim, você tá nesse cargo porque você, né, deu pra alguém, porque você fez isso. Olha só, gente, que Sim. absurdo. E infelizmente ainda nós temos hoje. E eles falam, né? Inclusive no mesmo dia falou a mesma coisa para a delegada. Então todas as mulheres que chegou nesse autor foram humilhadas de alguma forma. Inclusive dia da audiência ele também fez questão de humilhar as juízas e promotoras. Olha só. Então Perde a nós noção temos mesmo, né? Aham. O machismo Isso supera mesmo. qualquer outra coisa. Só que alguns casos, e tem casos também aqui trazendo pro contexto, mulher, e trazendo pro meu dia a dia aqui também, questão de armamento e tiro, também é um mundo muito masculino, assim, digamos. Só que o respeito que eles têm é muito grande também pelas mulheres nessa área. Aí Eu já nunca tira sofri. o chapéu. Isso Aí mesmo. é diferente. É extremamente respeitoso. Então tem áreas e áreas também. Umas áreas, né, contribuem para que o machismo também afloresça. Perfeito. Isso mesmo. E quando a gente fala em violência, a gente pensa aí, tem a violência física, tem a violência psicológica, a violência sexual, que a gente citou aqui, e tem também a violência moral ou patrimonial, né? Fala um pouquinho pra nós aí, Tainá, essas as violências que tem? É isso mesmo. Quando a gente fala sobre violência, a gente tem que pensar no ciclo da violência, né? Que existem três etapas, vamos dizer assim. A primeira é a criação de tensão, que é quando a pessoa ela começa a te tratar mal. Ela começa não só a falar coisas como humilhação, começa a te humilhar, falar coisas pra te humilhar, mas ela também começa a te dar tratamento de silêncio, que também é uma forma de violência. Mas eu não falei nada, mas e o olhar que você lançou sobre a pessoa? Aquele olhar ali de meu Deus, se você fizer alguma coisa, eu vou atacar você. Tá fuzilando. Fuzilando também é uma forma de violência. Então, a gente tem essa primeira etapa, que são as etapas ali da violência. Depois que a pessoa, ela vai tratando, ela vai dando vai humilhando a pessoa, Isso. vai trazendo essas humilhações. Vai repetindo esses fatores? Palavrões, né? Essas coisas. Isso. Chega no ato violento. Então, antes do ato violento, o agressor, o algoz, né? No caso, falando de feminicídio, ele sempre vai escalonar. Ele nunca vai ir direto pra violência. E um detalhe, a violência, ele sabe o tanto que ele pode bater na mulher, tanto que ele pode agredir a mulher pra não matar ela. Isso Eles mesmo. sabem disso. Eles Sabe até onde pode ir. Até onde pode ir, porque eles não querem. É isso. É tudo calculado, então, né? Isso mesmo, isso que a Tainá falou é verdade. E é difícil, Larissa, o caso, Tainá, também, como você falou, e eu reforço a fala da Tainá, que a gente chega que diretamente esse homem nunca abriu a boca dentro da casa e simplesmente chegou lá e agrediu a mulher fisicamente. Ou seja, já tinha uma violência psicológica antes. Já tinha violência psicológica, porque, né, os palavrões, né, aqui que não cabe a gente ficar repetindo, muitas mulheres só de ouvir já passam mal, né, começa os palavrões, o empurrão, o puxão de cabelo, mas ele só me empurrou. E sabe que a gente vê aqui, Tainá, e você vai saber falar melhor que eu, que você é psicóloga, que a mulher, ela não vê como, muitas mulheres, né, não são todas, muitas mulheres, ela não vê aquilo como uma agressão. Para ela é normal, porque ela cresceu, por exemplo, na residência, onde ela sempre foi humilhada, onde ela sempre foi pisada, onde ela sempre foi chamada de vagabunda. Então, para ela, o esposo fazer isso, né, o namorado fazer isso, é normal. Ele dá um empurrão, é normal, você entendeu? Ele proibir ela de tudo, quebrar tudo dentro da casa, para ela é normal, por quê? Porque ela já cresceu nesse meio. E então, para ela, o que é a violência? É o tapa. É o apanhar. É o apanhar. De verdade. Sim, o tirar sangue. Isso, para ela, o único tipo de violência é esse. E muitas mulheres, pasmem vocês, muitas mulheres falam assim, não, ele nunca me bateu, nunca sofri nenhuma violência contra ele. Tá, e na hora da conversa que nós temos com ela, principalmente as meninas da psicologia, sabe dizer mais que eu, ela fala, mas ele já me chamou de puta, de biscate, disso, aquilo.
Mas você falou que ele sempre foi bom com você. Ah, não, mas isso aí é só xingamento normal. É bem isso mesmo. Chamar de gorda, né? Desajeitada. Na verdade, a gente pensa que essas coisas não são, mas são. E até não deixar trabalhar fora. Muitas mulheres a gente vê que hoje elas não conseguem sair do ciclo de violência, não conseguem sair daquele meio de violência pelo fato de falar assim, ó, mulher minha não trabalha. Eu sempre falo para as mulheres assim, Tainá e Larissa, olha, se o combinado foi entre o casal, olha, a gente não tem com quem deixar a criança, vou fazer o combinado, eu vou cuidar então da criança, né? Então você vai sustentar a casa, isso não é violência, mas a partir do momento que mulher minha não trabalha fora, ali já entra. Essa frase já é perigosa. Já. Às vezes tem algumas frases também que a gente não interpreta como, mas, por exemplo, eu já ouvi uma vez, onde que vai ser o circo? Porque eu tinha passado uma maquiagem um pouco mais forte ali, e esse tipo de comentário é um comentário ali que é uma violência, porque imagina, a pessoa tá se sentindo bem, tá se sentindo bonita. Porque passou um pouco mais, e de repente, onde vai ser o circo? Né? Quebra a mulher, né? E a violência sexual aí, muitas vezes também deve passar batido, né? Sim. Porque assim, a gente fala, às vezes a gente tá falando da violência sexual, às vezes entre marido e mulher. E aí, assim, a mulher deve achar que aquilo ali, não, é uma necessidade do homem, é uma rotina que eu tenho que cumprir, que eu devo Mas a cumprir. maioria é Larissa, né? E tá aqui a Tainá para reforçar. Elas se sentem obrigadas. Eu tenho que manter relação sexual, porque senão ele vai buscar lá fora. E a maioria vem relatar para nós, quando nós vamos dar a palestra, vem relatar para nós. Ó, meu marido falou que se eu não ceder, ele vai buscar lá fora. E eu tenho medo disso. Daí eu sempre pergunto para elas, vale a pena? Deixa buscar. Você recomeça a sua vida. Porque a partir do momento que já cometeu uma violência psicológica, está cometendo esse ato, não vale mais a pena ficar no relacionamento, tá? O relacionamento, ele tem que ser bom para os dois lados, tem que manter o respeito dos dois lados para ser bom. E outra coisa que acontece muito aqui, que nós falamos pouco, e nós batemos muito nas escolas estaduais, que é o começo do namoro. Adolescente, manter relação sexual com adolescentes menores de 14 anos. Ah, mas eu tenho 14 anos, mantive relação com uma menina de 11 anos. Vai responder por isso, mas eu sou menor. Vai responder igual. Dentro das leis, óbvio, né? Dentro da idade limite ali, vai responder igual. Então, a gente sempre orienta os meninos. Outra coisa, se você não manter relação sexual comigo, mesma coisa, né? Eu vou largar de você e vou ficar com outra menina. Então, nas escolas estaduais, nós estamos fazendo muito esse trabalho. E, pasme, os meninos não sabem que isso era violência. E eles têm nos procurado e eles têm nos buscado. Então, quer dizer que eu, com 15 anos, se eu manter relação sexual com uma menina de 12, eu posso ir preso? Sim, você pode ir preso. E eles mesmos começam a conversar entre eles, viu? Não pode, viu? Você sabe que não pode? Então, olha, eles mesmos começam a modificar a mente deles e a trabalhar diferente. E uma das violências sexual pouco dita também, ainda englobado na violência sexual, é a questão de muitas vezes a mulher não querer ter filho, né? E a família começar a cobrar, às vezes o esposo querer cobrar, não, mas eu quero filho, se você não me der um filho, nós vamos separar, porque às vezes essa mulher, ela quer crescer profissionalmente primeiro, né, para depois às vezes ela ter um filho, ou simplesmente ela não quer ter filho mesmo, e ela se vê aí obrigada, acuada, né, a ter um filho simplesmente para poder agradar aí a outra parte, né, mas não era da vontade dela. Então isso também entra como uma violência sexual, tá? E questões que nós já tivemos também casos aqui em Cascavel, em que o autor, ele trocou os comprimidos dessa mulher, os anticoncepcional, para essa mulher poder engravidar. Então, isso engloba, sim, numa violência sexual. E ainda falando em violência sexual nesse contexto, muitas mulheres acham que, eu preciso manter relação com o meu esposo, porque entra naquela parte, muitas vezes, da Bíblia, que é uma só carne, um só corpo, né? Um só corpo, uma só carne e vice-versa ali. Mas não é assim. A mulher, ela não é obrigada a manter relação sexual. Muitas mulheres, principalmente as mais antigas, e eu já peguei relatos mesmo, já atendi mulheres que falaram assim, eu mantinha relação sexual com o meu parceiro, mas eu não queria, com um facão debaixo do travesseiro, com uma foice atrás da porta, porque se eu não mantesse relação sexual com ele, ele me matava, e eu não queria, e mesmo assim eu passei 30 anos da minha vida, né, mantendo relação sexual nos dias, né, que eu não queria, eu até mesmo não estava boa, ele manteve relação sexual. Nesse caso também, sendo ameaçado, essa mulher relatou
No dia ela perdeu a irmã faleceu e ela chorando ali tudo, e ele queria manter relação sexual com ela, e ela não queria, ele ameaçou ela com um facão. Então certas opiniões, certas coisas que a gente está desenvolvendo um trabalho em Cascavel, não pode ser levado ao pé da letra, né, porque muitas vezes, e aqui a gente vai partir um pouco para religião, né, questão de igreja, não vamos falar de religião, né, vamos falar de quesito religioso ali, né, as católicas, também as evangélicas, né, independente da religião ou líderes religiosos, nós temos que tomar cuidado com isso. E até antes eu e a Tainá estava conversando, né, Tainá, esse quesito de trabalhar dentro da igreja, porque, você não tem que aguentar tudo, você tem que dobrar o seu joelho, né, Tainá? A Tainá também tem essa experiência para estar falando pra gente, que você tem que suportar, você tem que aguentar, porque casamento é para sempre, você tem que perdoar, ele tá com o inimigo, porque tem um espírito maligno agindo no couro dele, tá possuído, sem vergonhice, porque o possuído só bate na mulher, o possuído não bate em outro homem, o possuído, quando chega a Patrulha Maria da Penha ou a Guarda Municipal, não acaba aparece. o demônio Vira do couro um gatinho. dele. E daí, isso mesmo. E daí, nós estamos desenvolvendo, Tainá, estamos desenvolvendo aqui um trabalho importantíssimo dentro das igrejas. E nós fomos muito bem recebidos aqui em Cascavel. Tanto das igrejas evangélicas como das igrejas católicas, que é palestrar dentro das igrejas, levar para essas mulheres informações. Inclusive, os padres mesmo orientam. Minha filha, isso não é amor. Apanhar, ser machucada, ser agredida de todas as formas, humilhada. Isso não é amor. Os padres, os pastores orientam, olha, até certo ponto você vai, depois você não vai. Antigamente, o que a gente via muito, né? Passava por isso. Não, ele te bateu, mas assim, reza, dobra, olha o seu joelho que vai passar. Hoje não. Os próprios líderes religiosos já estão falando, olha, isso aí não é amor. Isso aí é questão de cadeia, tem que denunciar sim para ele ser responsabilizado por isso. Então nós entramos dentro desse universo da igreja, que para quem sabe é um universo, né, fechado, eles abriram as portas para nós, para a gente estar orientando essas mulheres de como buscar ajuda, né, de como sair desse meio, que se realmente não deu certo, ela não vai estar cometendo um pecado dela separar, ela está tendo uma chance de reviver, porque como ela acredita muito em Deus, como nós acreditamos, eu também acredito muito em Deus, ele está dando uma nova chance para ela de recomeçar. É verdade. Vocês viram, gente, isso aí, essa questão, até essa questão de você, assim, não querer ter filho, às vezes não é o momento e tal, né? Se você tem um combinado com teu marido, tudo bem. Mas se não é, porque ele tá te pressionando pra ter, esse é um tipo de violência também, ó. Eu nem tinha me tocado de tamanha violência, que é isso também, né? Escutando a guarda aqui, a gente vê que realmente é algo que é brusco também, né? Enfim, vocês vê quanta coisa, né? Quando a gente fala de religião também, e não religião em específico, como falou, mas quando a gente fala dessa parte religiosa, e a gente fala assim, né? Deus fez o casamento, aí fez o casamento mesmo, para ter amor, que é o oposto de violência, né? Então, assim, os primeiros mandamentos, né? Ama a si próprio e ama o outro, né? Como a ti. Então, na verdade, tem que ter amor. Onde tem amor, não tem violência. E aí você pode seguir um casamento de verdade. Agora, casamento de mentira, aí não tem o porquê ficar passando por tudo isso aí. Até os bons líderes religiosos, com certeza, indiferente de qual a religião, deve ter essa orientação realmente aí, porque também não dá para ser assim, né? E aí, falando em feminicídio, o feminicídio seria a pior de todas os tipos de violência, porque é a morte mesmo. Infelizmente, quando nós chegamos a esse ponto, né, do feminicídio, é que todas as outras tentativas vieram se frustrar. E, infelizmente, para nós também da área de segurança pública, quando nós vemos uma mulher sendo morta, para nós também é frustrante, sabe? É uma decepção. Onde que eu errei? Aonde que a gente poderia ter ajudado? Será que não poderia ter feito isso? Será que por esse caminho não seria melhor? Porque a maioria dessas mulheres, Larissa, que estão sendo mortas, são mulheres que não denunciaram, que não solicitaram medida protetiva. Porque a medida protetiva não segura o agressor. A maioria das vezes é como freio, sim. Porque e isso mesmo, eles inibem de certa forma, assim. Porque aqui em Cascavel, e quase 10 anos de patrulha, foram mais de 30 mil mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha. E dessas 30 mil, em 10 anos, praticamente só uma foi morta com medida protetiva. Por quê? Porque ela também, né, infelizmente, deu a chance, a Tainá sabe falar melhor que eu, do ciclo, né, da violência ali, porque ela acreditou no autor. O autor agrediu fisicamente, né, bateu nela, ela pegou medida, solicitou medida, a gente fez a visita dela, conversamos com ela, e ela queria retirar a medida para voltar
com esse agressor. A gente orientou, olha, não retira. Até era um feriado, a gente fez a visita dela na quarta-feira à tarde, na quinta-feira a gente fez a visita dela, e na sexta-feira era o Sexta-feira Santa, então o fórum não seria aberto. Ela, não, segunda-feira eu vou lá retirar a medida e vou voltar com ele. Então, praticamente, ela já não tinha medida. Falou, olha, não volta com ele, né? Não dê uma segunda chance para ele, porque isso pode custar a sua vida. Mas, infelizmente, né? Ela amava muito ele, né? E a Tainá sabe explicar melhor que eu esse ciclo. E ela voltou com ele. Na sexta-feira, ele foi lá, ela deu a chance para ele, não, vamos voltar. Segunda-feira eu vou retirar a medida. Então, a gente, né, nem considera que ela tinha medida, porque ela mesma colocou o agressor dentro da residência. E não tem como a gente julgar essa mulher, porque ela tá num contexto de, não, mas ele merece uma segunda chance. Não, agora eu vou mudar. Agora eu vou ter o casamento sonho, agora eu vou ser bem tratada, que entra na lua de mel, que a Tainá falou. Agora ele vai mudar. Só que no mesmo dia que ela colocou esse autor dentro da casa, ele matou ela a facada no período da noite. Olha só. Então, o feminicídio, ele é cruel. Aqui em Cascavel nós já estamos com 3, tá? E 3 tentativas também. Então, veja bem os números exorbitantes. Começou março, né? Mal nem mais que nem os outros, né? E outra coisa, Dia das Mulheres é o dia que mais tem violência doméstica. Dia das Mulheres, Dia das Mães, isso? Natal e Ano Novo. Meu Deus, aquele ciclo voltado para a mulher, daí o homem Isso mesmo. parece que se revolta triplicado. Gente, calma, tem Dia da Mulher. Dia dos Homens não tem, tá? É só Dia da Mulher. Mas começar assim, daqui a pouco vai ter que criar um Dia dos Homens para eles ficarem menos revoltados. Será que isso mexe com o ego deles, Tainá? Ah, com certeza. O homem com aquela questão do... Não todos, né? Mas tem a questão do ego, sim, né? A gente vê agora muitos comentários, por exemplo, e tem alguns estudos também que dizem que os homens agora eles estão voltando para a academia porque eles estavam se sentindo muito rejeitados pelas mulheres. Então eles estão indo para academia para, né, trabalhar o ego deles, e daí agora eu vou rejeitar todas as mulheres que não me quis, e no fim de tudo acaba se tornando uma pessoa que a mulher não vai querer mesmo, porque a mulher nem liga tanto para corpo, a gente liga para pessoa engraçada, a gente vai ligar para não para os narcisistas, pro tratamento, mas não pro narcisista e egocêntrico. Então é nesse sentido, o ego sim, ele vai influenciar totalmente nessa questão do comportamento do homem, do nosso também, com comportamento, mas por essa questão, e digo mais uma vez, questão de comportamento aprendido, gente. A internet, ela tá aí pra gente conseguir muitas coisas legais. A gente vê muitas coisas legais. Mas, gente, os movimentos que estão surgindo, Red Pill aí, que tá bagunçando muito a visão do homem contra ele mesmo. Tipo, como eles estão se vendo? Eles estão se vendo como uma pessoa que não tem condições de cuidar de uma família, sabe? Até os meus amigos brincam, eles se esforçam pra gostar de mulher. Parece que os homens estão se esforçando pra gostar de mulher. Não tá sendo uma coisa natural. Tem que, porque não pode isso, não pode aquilo. Gente, mas tá. A gente vive no mundo real. Não é no mundo de internet, né? Então o ego tá sendo inflado pra eles e eles estão se comportando como se não fosse, como se eles fossem o centro do universo. Tainê, como que se explica essa questão aqui que a nossa guarda falou aqui pra gente, de uma situação chegar a um feminicídio, ou seja, a mulher ter sido agredida N vezes por violência psicológica, física, sexual, enfim, N violências que ela passou aí para chegar nessa via de fato aí de uma morte. Mas, enfim, como é que essa coisa assim de não querer denunciar, porque a maioria não denuncia, essa questão de ficar deixando e acreditar que isso vai ser diferente, que mundo cor-de-rosa é esse? Como é que passa ou existe isso dentro da cabeça dessas mulheres? Pois é. Primeira coisa é a questão da manipulação, né? Acho que vamos voltar ali pro ciclo. Então, o ciclo de violência, ele vai começar ali, né? Com as humilhações, os xingamentos. Após isso, vai vir a violência em si, né? A agressão, o ato. E após isso, a lua de mel. E na lua de mel existe a questão do... a gente, eu vou influenciar você de alguma forma, vou te dar um presente, nunca mais vou fazer isso, né? É uma manipulação que é feita mesmo. E como a mulher já está fragilizada da agressão que teve, então agora ela já está sendo tratada melhor de alguma forma, né? Querendo ou não, se você acabou de sofrer uma agressão, né? Agora a pessoa te dá uma flor, óbvio que você vai se sentir, tipo, nossa, agora tá cuidando melhor de mim. E aí entra, daí, como eu tinha dito anteriormente, às vezes eles colocam pessoas
da família mesmo, do homem ali. O homem fala pra mãe dele chegar, né, os parentes, pra influenciar essa pessoa a não terminar o relacionamento. E aí que entra também uma questão que a gente vai chamar de resistência à mudança que a mulher tem. O que é resistência à mudança? É quando ela identifica que aquele comportamento é comum. Mas não, a agressão que eu identifico é a agressão de uma pessoa apanhando. Não é agressão verbal. Ele só briga, ele só discute comigo, ele só me humilha de vez em quando, né? Quando bebe, alguma coisa assim. Mas não chegou, de fato, a ter uma agressão. Mas é uma agressão, né? É uma agressão psicológica. Você tá tendo. A gente tinha comentado antes sobre o silêncio. O tratamento de silêncio, gente, é uma agressão. Porque imagina você não saber o que você tá fazendo. A pessoa fica em silêncio com você, você não sabe o que você fez. Sim, tá, o que eu fiz? Aí a pessoa não fala. Como que você vai mudar o comportamento se ninguém falou pra você o que você tem que fazer de diferente? Isso é um tipo de violência também. Com certeza, é um tipo de violência. Mas não só isso. Existem muitas questões de violência. Existe a violência do patrimônio, né? Que eu acho que você tinha comentado antes. Que é quando o homem acontece de colocar, acho que vai ter advogados, vai saber falar um pouco melhor sobre isso, mas coloca a casa, coloca o carro, tudo no nome de um outro parente, vai colocar ali, né, pra outra pessoa. E daí quando a mulher separa, o que acontece? Não tem nada. Não tem nada. É isso, gente, é uma violência. Parece que não, mas é uma violência. É uma violência que dói, que machuca, né? A violência ela vai iniciar no momento que você não se sente mais confortável com aquela situação. Então, quando a gente percebe que a gente tá só sobrevivendo e não vivendo, é aí que tem que ligar uma chave de alerta. E quando a gente vai trabalhar com as mulheres que sofrem agressão, a gente vai trabalhar essa resistência a mudança de comportamento. Porque elas, na cabeça delas, elas acreditam realmente, gente, que é aquilo, tá tudo bem. Não é uma questão de que ela tá ali porque ela gosta. Não é porque, ela gosta de... Nossa, quantas vezes eu ouvi ela gosta de apanhar? Gente, ninguém gosta de apanhar. É por causa da manipulação. É a manipulação do homem ali, as coisas que ele faz pra que ela volte pra aquele ciclo. Aonde chega, né? Como se não fosse merecedora de nada que é bom. Perfeito. E às vezes é uma questão de comportamento aprendido lá atrás. Então, às vezes, na sua casa, lá quando você era criança, você via muito os comportamentos dos seus pais ali, brigando o tempo todo. E aí você, dependendo da tua idade, dependendo da forma, né, que você tem ali a visão de mundo, você identifica que aquele comportamento é comum. Então, quando a gente vai procurar um relacionamento, nós vamos ir para relacionamentos parecidos com o que a gente já conhece. É normal. Então, é normal, isso é um comportamento normal. Algo familiar, né? Vai buscar algo familiar, perfeito. E a partir disso, gente, não é porque a pessoa gosta de apanhar. Longe disso. Ela não gosta. Ela só quer ser bem tratada, bem cuidada. Mas as manipulações que acontecem nesse período, né, nesse ciclo que nunca vai acabar, só acaba quando há uma morte nesse ciclo, ou quando a mulher decide que é o momento que eu vou fazer ali uma denúncia, é o momento que eu vou, né, tentar ser acolhida de outra forma, porque eu acredito que tem muita vergonha também envolvida nisso tudo. Então, eu queria dizer para as mulheres, né, que não precisa ter vergonha. Quando você vai ali para psicoterapia, a gente vai acolher você. A gente vai entender a sua dor. Não vai ser uma situação que a gente vai julgar e vai falar, não, porque você tem que sair. Calma, gente, vamos entender o que está acontecendo, né? Como que você vê todo esse relacionamento, e sim, a gente vai orientar para que haja, né, essa denúncia, mas vai existir um acolhimento e a gente tá junto com você, né, as mulheres, elas não podem soltar as mãos umas das outras, né, e de alguma forma a psicoterapia, a gente não solta a mão da mulher que tá sofrendo violência. Gente, por aí você já vê, né? Nunca deixe ninguém dizer que você não merece as coisas. Primeiro, você é merecedora de tudo, né? E segundo, a violência a gente já viu aqui, que ele começa normalmente num ambiente mais doméstico, aí, entre quatro paredes, né? Daqui a pouco já não é mais só quatro paredes, daqui a pouco já é os filhos participando, daqui a pouco se os pais moram na casa da frente já é os pais participando, e daqui a pouco no meio da rua numa festa, né? Então as coisas só vão, né, escalando aí, aumentando. E aí lembre-se, ameaças, controles, humilhações, relação forçada, reter dinheiro, né? Se você cuida da casa, é uma profissão maravilhosa, que é cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Então, se você tem um combinado e é legal desse jeito, mas assim, você tem que ter ali
o seu dinheiro também para ir comprar uma comida que você gosta, para você ir fazer uma unha, para você se cuidar. Então, assim, esse combinado tem que ser muito bem feito, gente, né? Cuidado com esse tipo de violência, de destruir objetos, né? Começa a quebrar as coisas dentro de casa, difamar você para os amigos, para a família, né? Isso tudo é violência e tem que ser chamada atenção. E como a Tainá colocou aqui, a violência é ciclos. Começa esse aumento de tensão, aí daqui a pouco é o ato de violência, e daqui a pouco é a lua de mel, como elas citaram aqui, né? A lua de mel é o quê? É aquela coisa do arrependimento. Aí manda flor, manda chocolate, leva para jantar, né? Te fala tudo que você quer ouvir. Gente, cuidado, as pessoas são inteligentes também, principalmente esse tipo de perfil, né? Manipulador, narcisista, egocêntrico, né? Ele sabe por onde ir para ele ir armando. E aí chega nesse fato, às vezes, aí lamentável, que é um feminicídio, que é a morte, né? Como elas falaram, ninguém assim, não é uma agressão, não é na primeira que já sai matando, né? Isso é uma coisa assim, a violência ela vai se repetindo até chegar nesse pior momento aí, né? E aí, você aceita essa lua de mel, fica em silêncio. Aí a culpa é sua, e aí você protege o agressor, ainda para piorar a situação, né? Até você fala, eu acho que era da minha cabeça. Sabe aquele tapa que eu recebi? Acho que eu até tava merecendo aquele dia. A gente escuta às vezes mulheres falando isso. Eu falei, como assim, gente? Como que a pessoa tá falando isso em sã consciência? E a gente escuta, né? Então muda tudo. Bom, e aí como é que faz? Como é que faz para procurar ajuda? É pela Maria da Penha que procura? Você falou que a violência maior é ali entre 18 a 40 anos, mas acontece em qualquer idade. Isso. Mas assim, como é que procura? Se eu suspeito de uma violência, eu posso fazer uma denúncia, eu não posso. Eu tenho que ir lá averiguar na casa da minha vizinha, tenho que entrar lá, dar um jeito de descobrir se ela está realmente sofrendo algum tipo de violência. Ou basta eu suspeitar, eu posso levar essa minha suspeita e tem um grupo que investiga, que acompanha. Como é que funciona toda essa parte aí? Primeiro, então, da parte da guarda e depois como é que a psicologia pode ajudar nesse contexto? Nós temos sim canais de denúncia, Larissa. E só lembrando aqui que a maioria que denuncia não são as próprias vítimas, tá? São os vizinhos, são os amigos, são os familiares. As vítimas, ó, tem as vítimas que denunciam, mas são a minoria. A maioria são terceiros que acabam auxiliando e ajudando essa mulher que tanto precisa. Vou falar alguns canais de denúncia aqui, mas vou trazer também a situação das mulheres que não conseguem denunciar também, tá? Nós temos aí o canal 180 que pode estar denunciando de forma anônima, desde que não seja emergência. Então, quando que você vai denunciar no 180? Minha vizinha, eu já vi que várias vezes ela já sofreu agressão, eu escuto ele xingando ela, né? Ou ela não sai, ele às vezes, né, pode ser que ele tá mantendo essa mulher em cárcere privado, eu já vi ele agredindo ela, né? Mas eu vou denunciar. Não quis denunciar na hora que ela estava apanhando, vou denunciar depois. Pode denunciar no 180, tá? Aqui em Cascavel, eles vão estar repassando para nós, caso você ligar no 156 aqui também para registrar, eles vão estar passando para a Guarda Municipal, mas o nosso canal Emergência, essa mulher está sendo agredida, essa mulher está, né, sofrendo qualquer violência ali, que seja de qualquer tipo, ou até mesmo criança, independente ali da situação, pode estar acionando o 153 da Guarda Municipal. A Patrulha Maria da Penha atende através do 153, tá? Então, nós da Patrulha Maria da Penha fazemos trabalho posterior, vamos lá, atendemos essa mulher que está em estado de vulnerabilidade, digamos assim. Essa mulher precisa o quê? Precisa encaminhamento para o psicólogo, precisa encaminhamento para o setor jurídico, ela precisa de assistência social, muitas vezes precisa de comida, que não tem comida dentro da casa. Então, às vezes até um local seguro isso mesmo, nós também trabalhamos na Maria da Penha, mas toda a nossa instituição, toda a Guarda Municipal, ela é especializada em atendimento à violência contra a mulher, tá? Então não é só a Maria da Penha. Não é só a Maria da Penha. É a Guarda Municipal. Isso mesmo, é a Guarda Municipal, tem, né, esse aprendizado. Outra coisa que nós temos aqui, até você falando anteriormente, né, Larissa, de questão que às vezes a mulher liga, né, para pedir ajuda, pede uma pizza, que isso aí já a pizza tá manjada. Isso mesmo, tá manjada, mas nós temos, né, um sistema na Guarda Municipal, a mulher liga, acontece
praticamente diariamente a mulher liga e muitas vezes esse autor, ele toma o aparelho celular dela, né? Ou até mesmo, ele, dependendo do telefone fixo, quebra, né? Muitas vezes não deixa essa mulher ligar, vê que essa mulher vai ligar e acaba tomando o celular, às vezes quebrando. Então, mulher que precisar pode estar ligando na guarda no 153, mesmo que você não consiga passar a sua localização, mesmo que você não diga nada, a gente só escuta. Teve mulher que já ligou e deixou o celular somente ligado, continuou conversando com o autor ameaçando ela de morte, falando que ia matar ela. A gente rastreia essa ligação. Precisa, 30 segundos. Não, a partir do momento que tocou na central, já está rastreando essa ligação. Então, rastreia essa ligação e a gente manda a viatura. E nesse caso, quando o autor menos esperou, a gente estava dentro da residência efetuando a prisão dele. Isso até no telefone móvel. Sim, a gente consegue rastrear, tá? Então, consegue rastrear toda a ligação e a gente manda rapidamente a viatura. Outro número de emergência pode estar ligando, não lembrou do 153, 190 da Polícia Militar, também um número de emergência, tá? O 180 não é número de emergência, lembrando que no 153 você pode estar ligando e denunciando de forma anônima, você não precisa dar teu nome. Eu não quero me expor, minha vizinha está sofrendo, né, passando por violência, eu só queria que vocês viessem aqui porque ela está apanhando, ela está sendo agredida, mas eu não quero falar o meu nome. Tudo bem, nós vamos realizar esse atendimento, vamos ter essa residência sem você se identificar mesmo, tá bom? Então, no 180, pode ser anônima também? Pode ser anônima. 24 horas. 24 horas, isso mesmo. Tá. Só que assim, o 180 ele não atende emergência. Não é pra hora. Não é pra hora. Pra hora é o 153 da Guarda Municipal e o 190 da Polícia Militar. Ou então, né, a mulher que deseja estar procurando a Delegacia da Mulher. Rua da Bandeira, 1301. Perto do colégio ali. Isso, perto do colégio São Jofre. Se for na parte da noite, depois, após as 18 horas, se ela quer procurar diretamente a delegacia para solicitar medida, para registrar o fato de violência ali, contra a mulher, de violência doméstica, é na rua Tadeu Milani, 208. Depois a gente deixa tudo no descritivo. Tá. Então, o 180 é tipo assim, aquele quadro que eu tô vendo assim, nossa, eu acho que tá acontecendo alguma coisa na casa da minha vizinha. Isso. E eu acho que eu vou fazer alguma denúncia pra eles darem uma hora vir dar uma olhada. Isso mesmo. Dar uma incerta, às vezes alguma coisa assim. Daí vocês vão monitorando e acompanhando. Já fica um alerta. Recebemos essa denúncia e uma equipe vai lá conversar com essa mulher, né? Vai perguntar o que está acontecendo, vai fazer todo um estudo ali daquela situação. Certo. E daí, se não, o 153, que é o canal direto de vocês, também é 24 horas. 24 horas. E não precisa nem falar. Se você está sendo ameaçado, você pode na hora ligar ali que vai rastrear e vai até aí. Rastrear. Porque muitas mulheres não conseguem falar, né, Larissa, pelo fato de o agressor... Até mesmo assim, a gente tem situações em que a mulher liga, mas ela tá tão desesperada, só pedindo socorro, que ela não consegue nem passar o endereço. E o 190, então, também é a mesma coisa. O 190, acho que eles não têm esse rastreador, tá? Então, o melhor é o 153 da Guarda mesmo. Municipal. Mas o 190 atende e muito também violência doméstica, tá? Polícia Militar e Guarda Municipal aqui no município de Cascavel são forças, assim, que trabalham muito para combater a violência contra a mulher. Até queria fazer aqui, Larissa, me permitisse, existe também a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, a Vanessa, que faz um trabalho extremamente qualificado também aqui no município. E aí, e não tem nenhum WhatsApp, nada, porque hoje tudo é pelo WhatsApp. Não tem um WhatsApp que eu consigo mandar um vídeo, que eu consigo mandar uma foto, ou que eu consigo conversar com alguém? Da questão de denúncia, você fala? Nós temos o número da Patrulha Maria da Penha, que é o WhatsApp, porém essa somente para as nossas atendidas, tá? Número de emergência é 153 e pelo 180 você consegue fazer uma denúncia que não é emergência, enviar vídeo, foto, tudo por lá, tá? Mas o número de WhatsApp daí é para as mulheres do interior, inclusive, tá? Que vou reforçar para as mulheres do interior, que nós passamos nas propriedades, deixando o número do WhatsApp que vocês podem estar ligando e solicitando tanto uma viatura, né? Ou situação ali, independente da situação que for, mas principalmente a violência contra a mulher. Porque a área rural, Larissa, não sei se o povo sabe, mas não tem cobertura de ligação. Então, ela não pega o 153 e não pega o 190. Então, é um trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui juntamente, né, com a vereadora, questão de promotoria, para ver se a gente tem uma cobertura maior da área rural. Porque muitas mulheres precisam e não tem como ligar. Não só questões de emergência, né, até de emergência, assim, que eu digo de crime, mas também um SAMU, um CIAT, não consegue fazer o acionamento porque não pega a rede. Então, nós estamos trabalhando para que isso melhore também, tá? Então, qualquer denúncia pode estar ligando no 53, se for da área rural, pode estar acionando o celular, daí via WhatsApp, ligação. Mas das nossas atendidas, elas têm um número separado, exclusivo para elas, para o bem-estar dela, para a gente manter esse contato mais próximo aí também.
Ah, depois vocês fazem esse acompanhamento Sim, nós também fazemos esse com as acompanhamento. pessoas que vocês atendem. Certo, viu? Pelo menos tem essa artimanha. Você acha que você tá sozinha? Você não está sozinha. Aí, ó, a guarda tá aí com você. Às vezes você fala, não tenho rede de apoio. Tem sim, isso não é desculpa. Ó, a guarda falou aí pra vocês, ela vai atender. Aí você se arrepende. Aí eles, gente, né, tenta ali falar, viu? Cuidado, né? A próxima vez pode ser pior e tal. Mas tudo bem, elas vão respeitar, porque ninguém é obrigado a nada, né? Mas elas vão dar o alerta, como elas falaram. Mas elas ficam ainda com o canal com você. Vai que, de repente, você sofreu uma nova agressão, ainda há tempo de pedir ajuda, entra em Isso contato mesmo. de novo e fica com esse canal de conexão. Esse WhatsApp do interior, depois você passa para nós também. Esse WhatsApp, não. Esse não, esse não a pode gente deixa passar. só para as mulheres lá do interior que a gente vocês faz. levam Isso, daí em nós loco. levamos, isso mesmo. Então tá. aham. Se você às vezes é do interior e não tem esse contato e gostaria desse contato, tenta entrar aqui em contato com o 53 e falar, viu, eu quero o número, assistindo o podcast, eu não tenho esse Isso. número, nunca ninguém me visitou. Só aqui de São Salvador, de São João, de Sede Alvorada, Rio do Salto. pede Rio do Salto, pede lá Juvinópolis. Isso, né? até mesmo ver a patrulha rural, que nós temos a patrulha rural que faz, pode chamar a patrulha rural que eles passam para Aí, vocês, ó. tá? Então, às vezes não consegue contato, mas passou a patrulha rural lá, pergunta, viu? Quero um número lá, que eu fiquei sabendo que tem um número da Maria da Penha, lá tem um número para falar direto Isso com eles mesmo, e eles vão passar. Isso mesmo. Larissa, só queria complementar aqui em Cascavel, nós montamos o Consegue Mulher, que é o quê? Forças de Segurança Unido para ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica, para amenizar de alguma forma, para trazer projetos, né, que é, por exemplo, agora foi formado, né, Secretaria da Mulher, né, vai ser estabelecida aqui em Cascavel também a Casa da Mulher Paranaense, que é o Consegue Mulher, que tem ali Polícia Militar, né, nós da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, DEPEN, todas as forças de segurança e mais também o pessoal que não tem da força de segurança, mas advogados, promotoras, juízes. Então, são muitas mulheres que se reuniram para estar ajudando outras mulheres, para incentivar outras mulheres a crescer, para buscar crescimento para essas mulheres, para tirar essas mulheres do contexto de violência e para estar auxiliando de alguma forma e dizer para essa mulher, sim, você é capaz e nós estamos aqui para ajudar vocês. Você não tá sozinho. Não. É isso aí. Você pode. Tainá, e aí? A psicologia entra onde aí? Que momento que eu devo procurar ajuda psicológica? A gente entra com respeito, acolhimento, né, compreensão de toda a situação. Se a gente não for não acolher essa pessoa, então a gente está fazendo errado. Porque é uma dor, a gente está acolhendo a dor da pessoa, né? E a gente trabalha muito com a autocompaixão. Eu falo, pelo menos a minha abordagem, ela fala muito em aceitação e compromisso. A gente vai trabalhar com essa autocompaixão, porque eu sempre faço um questionamento. Você acabou de me contar essa história. Você no seu lugar me contando, eu no seu lugar, te contando essa história, como que você reagiria a tudo isso? Você entende que você está sofrendo uma violência? Porque, igual a gente falou antes, às vezes a pessoa não entende que ela está passando por uma violência. Então, o papel da psicologia é fazer com que essa pessoa, com que essa mulher, ela identifique as violências que ela está passando. Não vai ser a gente que vai falar, no seu lugar eu faria tal coisa. Não, no lugar dela talvez a gente estaria da mesma forma. Porque é a forma que ela aprendeu a estar. Então, a psicologia ela vai entrar muito nisso, sabe? Em olhar com compaixão e fazer com que a pessoa se olhe com autocompaixão. Poxa, eu mereço ser amada, eu mereço ser cuidada. Não é porque eu aprendi lá atrás a ser negligenciada dentro de algum outro tipo de relacionamento, dentro da minha família, que eu mereço agora ser tratada dessa forma. Então, a psicologia ela vai olhar muito todo esse contexto aí, né? Então, o que eu falo para muitos pacientes é não suporte o insuportável. Se tá te machucando, fale sobre isso. Sabe? Porque às vezes só de você falar, você já percebe onde você está, qual o momento que você está. E o nosso papel aqui é fazer com que você saia da ilha para ver a ilha por completo. Para você ver que existem saídas, sim. Às vezes nós estamos tão inseridos dentro do ambiente que a gente não consegue ver as saídas. Mas existe saída. Existe como você denunciar. Ai, mas eu não vou ter não vou ter comida dentro de casa, eu tenho 7 filhos para criar, não sei o que. Tá bom, a gente vai ter um acolhimento ali, sabe? Vamos pensar em tudo isso junto. O papel da psicologia é um papel social também. A gente tem que olhar todo o contexto da pessoa. E a gente vai direcionar para todos os canais de atendimento. Vamos entrar em contato lá com a Josane, né? Falar com ela diretamente, se for preciso,
para que você tenha esse acolhimento. Nada Sim. justifica essa violência que você tá vivendo. Não, né? você não merece ser negligenciada. Não merece sofrer violência. Não tem o porquê. Gente, assim, o nosso tempo já tá se esgotando. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês aí. Deixar os contatos para quem, né, ficou com dúvida, para quem gostaria de marcar, às vezes, uma sessão de psicoterapia, ficou na dúvida se eu tô sofrendo algum tipo de violência ou não sei se é isso. Para às vezes tentar um contato com a guarda também, né? Me identifiquei com alguma coisa, mas também tô na dúvida, não sei se é. Enfim, para pegar algum esclarecimento. E gostaria que vocês também terminassem com uma frase que a gente tem um dito aí, né? Vocês podem deixar também as considerações para as mulheres que vocês amam aí, podem aproveitar esse momento já do mês da mulher. Mas eu queria que vocês falassem uma coisa pra gente. Tem um ditado aí que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E aí, isso é verídico ou aí tem que meter a colher sim? E isso daí é um ditado que talvez algum agressor quis colocar na cabeça das pessoas e vendeu essa ideia. Como é que é isso daí? Eu sempre falo, briga de marido e mulher, e agora eu vou falar para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui. Briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Se mete a guarda municipal e se mete a patrulha Maria da Penha. Muito bem. E vai lá, vamos para as considerações finais, Josane. É isso aí, você já respondeu por nós três aqui, né? Qual que é as suas considerações finais? Que recado que você quer deixar aí para finalizar? Que recado você tem? Alguma mulher especial que você quer deixar um recadinho aí? Qual que é aí? Se tem alguma rede social, não sei se a guarda tem ou não tem, se pode divulgar essa rede. Sim, sim. Ou assim, se ficou com alguma dúvida e quer fazer alguma pergunta, se tem algum contato, como é que funciona? Então, vamos direcionar as mulheres ali que, né, quer nos acompanhar ali pelo Instagram, Patrulha Maria da Penha de Cascavel, né, da Guarda Municipal. Também tem o Instagram da Guarda GMC Cascavel, né, o Instagram oficial, que pode estar nos seguindo lá. Colocamos todas as informações necessárias lá, inclusive sobre violência contra a mulher também, e todos o acompanhamento dos outros grupamentos, de ROMU, de GEPOM, do Sindecom, que é o Serviço de Inteligência reservado da Guarda Municipal, Rural, Ambiental, o PPU, que é extremamente importante para nós, que é o PPU que faz os atendimentos diários, que faz a correria, que busca atender o mais rápido possível, né? Principalmente a violência contra a mulher, que evita muitas vezes de chegar até mesmo a morte. Então, eu quero parabenizar principalmente todos da Guarda Municipal pelo excelente trabalho. A Guarda tem desenvolvido assim um trabalho maravilhoso aqui em Cascavel, sabe? Trabalha muito, muito mesmo. Todos os meus colegas de trabalho merecem reconhecimento pelo excelente trabalho que faz. Para a Guarda Civil Patrimonial também, que desenvolve um trabalho muito bom aqui em Cascavel, que tem nos auxiliado bastante, que tem crescido, que busca conhecimento, que corre atrás. Então, a todos. E principalmente eu quero mandar um abraço para minha mãe, né? Para minha família, para minhas filhas, tudo. Até agradecer as mulheres que existem na minha vida, né? As minhas amigas, minhas colegas, as minhas duas filhas, né? Que são duas meninas que eu tenho. E até mesmo o meu ex-marido, porque ele me ajuda muito. Eu tô aqui na correria, tô crescendo, tô estudando, que eu também faço faculdade de Direito. Ele fica com as meninas, ele cuida, ele corre, faz toda a correria, né? Não acabou no caos, acabou brando, acabou tudo bom. E assim, a gente pode, depois de terminar um relacionamento, a gente pode manter uma amizade, né? Então, para ele também, que se não fosse ele cuidar das meninas também, para mim me ajudar, estar ajudando, né? Fazendo realmente o papel de pai, que é aquilo que a gente fala, né? Realmente fazer o papel do pai, talvez muitas coisas eu não conseguiria. Que isso também para muitas mulheres é um empecilho, né, Larissa? Que não consegue ir adiante pelo fato de não ter uma rede de apoio. Então, eu quero agradecer toda a minha rede de apoio. E falar principalmente para as mulheres que estão em casa. Eu vi uma frase uma vez que eu vou falar para vocês. Se o copo tá cheio de água, você vai pegar um jarro e encher mais ainda esse copo? Não. Por quê? Porque ele vai transbordar, vai derramar. Então, por que você tá sofrendo violência? Você aceita ainda mais. Não deixa transbordar. Não deixa transbordar. Ligue se transbordar. Liga 153. Você merece uma vida tranquila, você merece uma vida em paz, você merece ser feliz, você merece o amor, você merece o mundo. Então, não se cale, porque o silêncio, ele só beneficia o agressor, tá? Então, denuncie. Isso aí. Eu gostaria de agradecer, Larissa, pelo convite. Gostaria de agradecer por ter te conhecido também, né? Foi muito bom conhecer você, sua história ali. Gostaria de mandar um beijo para as minhas sogras, que eu tenho duas, né? Foram duas mulheres, né? A mãe do meu namorado e a que
cuidou dele também. Então, são duas mulheres super guerreiras ali. Pra minha filha, que é o amor da minha vida. Gostaria de agradecer, assim, por todas as mulheres que passaram na minha vida, porque todas elas eu levo alguma coisa comigo, assim. Aprendo muito com elas. Larissa tá ali, né? Eu falo que a Larissa eles me acolheram muito ali, né, na clínica. Como eu tinha dito antes, eu não sou daqui, então quando eu vim pra Cascavel, eu levei um susto, assim, um toque de realidade, e foram mulheres que me ergueram, assim, né? Então, eu queria agradecer muito. Eu queria agradecer, assim, por vocês estarem falando sobre esse assunto. É um assunto que é aversivo, não é um assunto fácil de falar. É um assunto que as pessoas fogem. Briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher, por quê? Porque ninguém quer pegar a responsabilidade de falar que sabia do que estava acontecendo. Não, nunca ouvi nada. Todo dia tem quebra-pau na casa e nunca ouviram nada. Então, é um assunto aversivo de ser falado. Então, e nós, como profissionais da saúde, da segurança ali, a gente precisa muito falar sobre isso. Porque às vezes está acontecendo, assim, numa paciente nossa que não vai, né, não vai falar explicitamente. Mas a gente precisa ter esse olhar e falar abertamente sobre e deixar claro que nós estamos abertos a ouvir essa situação. Então, como eu vou repetir, não suporte o insuportável. Vá atrás do que você acredita, se olhe com amor, se olhe com compaixão, sabendo que você é merecedora de todo o amor e todo o cuidado do mundo, né? Eu trouxe umas coisas, umas referências aqui de coisas para assistir. Por caso você queira entender um pouco melhor sobre a violência, como que ela acontece, né? Que é meu Deus. Documentário? Documentário, isso. É um documentário da Gabi Petito. Ela tem ali, ela vai falar muito sobre isso. Ela foi uma jovem, tem vídeos dela no YouTube, e ela saiu pra fazer um mochilão, assim, e ela morreu, e o namorado sumiu. Mas era um casal jovem. Então, e houve violência, mas não de agressão. Acho que teve também agressão ali, mas era uma violência mais psicológica que envolvia. Então, para vocês entenderem que não é só a agressão que vai levar ao ato final do feminicídio. Existem outras questões que vão levar. Tem um livro chamado Mulheres de Cama e Mesa, que também vai falar muito sobre os papéis das mulheres, como que as mulheres são vistas na sociedade. Como a gente tinha comentado antes, que a mulher é vista como um objeto, como uma extensão de algo que eu posso possuir. Então, aqui vai falar muito sobre essas questões, né? Acredito que seja isso. E queria agradecer mesmo. Alguma rede social, Tainá, o contato de onde você atende, quem quiser agendar? Sim. Pode me seguir nas redes sociais, né? Tainá Oliveira, com TH. Eu atendo na Clínica Ânima. Faço alguns atendimentos na Pilares também. E pode entrar em contato. Não sei se tem o contato da Ânima ali, né? Nós trocamos agora de número e nós estamos ajustando isso. Mas pode me encontrar por lá também. Faço atendimento com crianças, adolescentes, adultos, né? Então, tanto homem quanto mulher. Você que é homem também, que tem esse comportamento agressivo, se quer mudar o comportamento, a gente também pode auxiliar. É possível. Né? É possível. Não é que você nasceu assim, vai morrer assim. Existem comportamentos que são mais difíceis de você modificar. Mas, se você tem esse desejo, já é uma forma. Você já está mudando o teu pensamento, né? O teu comportamento ali. Procura ajuda. Procure ajuda, exatamente. Então, se caso você precise, mas eu preciso de um homem para me atender. Sem problema nenhum, nós temos indicação de homens que pode fazer esse atendimento, que às vezes não se sente confortável de falar com uma mulher, né? Então, caso precisem, eu me coloco à disposição para esse atendimento também. A gente vai deixar depois no rodapé os contatos que vocês passaram aqui, as redes, né? E vai deixar também as indicações que a Tainá deixou ali. A gente vai deixar ali também no rodapé para vocês, tá bom? Larissa, eu falei de uma forma geral ali da guarda, mas eu queria agradecer principalmente minha equipe, que enquanto eu estou aqui no podcast, eles estão,
trabalhando, que é o Bestrop, né? E a Marília ali, que são os dois que estão comigo. Nós, infelizmente, só temos 3 ali, né? Precisamos de mais gente, mas também precisamos de concurso. Quero agradecer imensamente o Bestrop e a Marília, que facilita muito a minha vida, que deixa a minha vida mais fácil, que comprou essa batalha, essa guerra por nós, está ali diariamente lutando, batalhando para que outras mulheres tenham uma vida mais fácil, que essas mulheres saiam do ciclo de violência e também deixando a minha vida mais fácil. Então, muito obrigada, minha equipe, pelo grande apoio que eu tenho. É isso, pessoal. Quero agradecer muito aqui a nossa guarda, Josane, e já agradeço a guarda municipal, o gerente, os diretores, porque Secretário eu sei que é todo, Lee. né? O secretário, né? Por ter liberado a Josane para vir aqui, como ela falou, né? Ela está em horário de trabalho, enquanto ela está aqui passando essas orientações importantes para as mulheres aí no nosso podcast. E tem outro grupo aí que está atendendo as ocorrências aí, não tem como parar, né? Infelizmente é isso. Então, assim, quero agradecer o pessoal, quero agradecer a guarda patrimonial, o FANT que está lá à frente, e aí tem os diretores, enfim. Quero agradecer vocês também, porque sempre dão apoio pra gente também na UPA, quando a gente precisa das ocorrências lá, né? A polícia, enfim, todas as esferas de segurança aí, que eu acho que a gente está muito bem aí assistido aqui em Cascavel. E agradeço a Tainá também por ter disponibilizado esse tempo. Sei que a agenda é apertada, é difícil, agora já termina, já sai correndo, já vai para outro turno. E mulher é isso, né? É 1001 coisa aí que tá tudo na bagagem, né? Sair do meu emprego para ir no outro emprego. É E é sobre isso. Pessoal, é isso então. Deixa aí teus questionamentos, tuas dúvidas que eu vou passar para a guarda e para a psicóloga estar respondendo. E a gente se vê aí no próximo GCast Saúde.